Oi, pessoal, tudo bem? Então, como prometido, né? Deixei lá no feed hoje que eu iria deixar uma surpresa para vocês. Então, hoje eu dou início à contação da nossa história para vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês entendam e qualquer dúvida é só chamar, beleza? Então, vamos começar. Pessoal, eu engravidei do Joaquim, né? Então eu fiquei grávida. Nós fomos fazer uma viagem para Foz do Iguaçu e quando eu voltei eu tava me sentindo um pouco estranha. E aí eu fui no médico porque eu achei que era alguma coisa no estômago. Tava com muita queimação de estômago. E então fui no médico e chegando lá no médico, o médico ia fazer uma endoscopia. Mas antes ele perguntou como que estavam as regras, né? E eu falei, doutor, então, na verdade eu tenho ovário policístico, então eu não tenho regras. Estou 8 meses sem regras, 8 meses sem menstruar. Falou, então vamos pedir um beta por desencargo de consciência e depois nós fazemos uma endoscopia. Então, ok. Me pediu alguns exames de sangue também, achando que poderia ser alguma infecção, né, no sangue. Tá ok. Então, fizemos o exame, esperamos ali 1 hora e meia, mais ou menos. Em 2 horas saiu o resultado. Esperamos 1 hora e meia, fui lá, perguntei, né, e o médico falou, você está grávida, procura o ginecologista. Gente, eu não esperava que eu ficasse grávida, né? Porque devido ao ovário policístico com a Júlia também foi bem difícil de engravidar. Então, eu não esperava. E aí, fui lá, contei pro meu marido que tava lá fora com a Júlia, né? E foi uma felicidade total. A Júlia chorou, o meu esposo também chorou, eu também, a gente ficou bem emocionado porque não esperávamos. E tranquilo. E aí, aí eu fiz o exame ali, deu positivo e tal, e fomos embora. E aí, durante essa semana, isso foi numa quinta-feira, se eu não me engano. Na outra semana, eu marquei consulta com o meu ginecologista. Ele pediu uma ecografia. Eu fiz a ecografia e deu que eu estava de 7 semanas. Isso, 7 semanas. Ok. Aí, na próxima semana, eu comecei a ter leves sangramentos. Eu estava trabalhando e comecei a ter leves sangramentos. E aí, comecei a fazer uma ecografia. Eu fiz ecografia com 8 semanas, com 9 semanas, com 10 semanas, com 11 semanas e com 12 semanas, que eu tava tendo sangramento todos esses períodos. E aí, todas as ecografias que eu fiz, tava ok, tudo ok, não tinha problema. Com 12 semanas, eu resolvi fazer em outro lugar, né, porque eu tava achando estranho, né, e o meu serviço onde eu trabalhava não era pesado, era só subir e descer a escada, mas peso eu não pegava. Então, fui e fiz em outro lugar. Fazendo nesse outro lugar, deu que eu estava com descolamento de placenta e que eu precisava ficar de repouso absoluto. Então, levei até o meu médico e o meu médico falou exatamente, vai ter que ficar de repouso. E aí dei uma pausa no serviço, não fazia mais coisas de subir escada e tal, ficava mais sentada. E ok. Quando eu fiz 16 semanas, e aí com 12 semanas eu falei que eu queria, né, 12, 13 por aí, eu falei que eu queria fazer um chá revelação, que eu achava tão legal e tava no auge, né, e eu achei legal. Aí peguei e falei, vamos fazer um chá revelação? Falei com meu esposo, né? Ele não concordou muito, porque ele não gosta muito dessas coisas de surpresa, assim, ele gosta de saber logo já. E aí pegamos e fizemos o chá. Então, quando eu tava com 16 semanas, eu fiz a ecografia e levei uma amiga comigo. Essa minha amiga, a médica perguntou se eu queria saber o sexo, eu falei que não, porque eu iria fazer o chá revelação, que era só pra ela escrever que a minha amiga ia pegar o laudo. Beleza. Fomos embora, tudo certinho. Quando foi no dia 31 de abril, porque dia 1º de maio é feriado, né? Dia do trabalhador. No dia 31 de abril, minha família é toda de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. E nós moramos aqui em Araucária, Paraná. Então, como seria feriado e cairia numa segunda-feira, falei assim, então eu vou fazer o chá revelação no dia 31, no domingo. Fiz o chá e deu que era um menino. Né, subiu o balão azul, ficamos muito felizes porque era um sonho que eu tinha de ter filho, de ter casal, de ter um menino e uma menina. Sempre tive esse sonho desde quando eu era criança. Então, subiu o balãozinho azul, maior alegria pra gente. E tranquilo. Aí, dia 1º foi feriado, né? Dia 2. No dia 3, eu acordei, meu esposo foi trabalhar, ele saía às 6h15 da manhã, ele foi trabalhar, e eu levantei pra ir ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, fui fazer xixi, eu senti que saiu muito líquido. Sabe quando você faz e parece que, tipo, você quer parar de fazer xixi, mas não para de sair?
Eu achei muito estranho. E ao me limpar tinha sangue. E eu não tava mais tendo sangramento, desde a 12ª semana que eu dei aquele repouso. E aí eu liguei pro meu esposo. Falei, olha, eu tô tendo sangramento. Gente, eu esqueci de contar lá no começo. Eu já tive um aborto espontâneo e eu já perdi uma neném com 41 semanas. Ela nasceu em Óbito, enforcada no cordão umbilical. Então eu tinha muita trauma de perder neném, né? Tanto é que a Júlia demorou pra me engravidar de novo, porque eu tinha muita trauma. Então, quando eu liguei pro meu esposo, deu nem 10 minutos, ele tava em casa já. E fomos pra Curitiba. Chegando numa maternidade em Curitiba, era mais ou menos umas 5 para as 7. E a gente foi correndo e tal, né? Com pressa. Era mais 5 para as 7. Era bem horário de troca de plantão. Então, nessa troca de plantão, a gente teve que esperar. Então, a gente foi atendido mais ou menos umas 7h30. A médica atendeu, porque tinha outras gestantes também, né? A médica atendeu. Eu falei pra ela o que aconteceu, que eu fui ao banheiro, tal, igual eu contei pra vocês. E ela pediu uma ecografia, ultrassom. E aí, aguardei um pouco lá e nisso a Júlia tava com a gente, né? Porque era de manhã e tal. E na correria acabou ela não indo pra escola também. Tá, gente, fiz a ecografia. Na hora que eu fiz a ecografia, eu estava sozinha, porque meu marido ficou com a Júlia lá fora, na sala de espera. E o médico falou pra mim: olha, sua bolsa se rompeu. Você está com líquido zero. Aí, nossa, meu coração já disparou, né? Porque até então não sabia o que isso significa. Sabia que eu tava sem líquido, mas o que poderia acontecer? Aí eu falei, doutor, o que isso quer dizer? Ele falou, isso quer dizer que você não tem líquido na bolsa. Que a bolsa estourou, que você tá sem líquido, que tá só o neném ali. Falei, e ele corre risco de vida? Ele falou, sim. Mas conversa lá com a médica que te atendeu. Aí já saí dali em prantos. Cheguei lá no consultório e falei pra enfermeira ali que eu tinha voltado. E aí esperei mais um pouco, a médica atendeu acho que mais 2 pacientes e me atendeu. Entramos nós 3 novamente lá no consultório. Aí ela fez exames e tal, né? E olhou o exame lá e falou assim, olha, a sua bolsa rompeu, né? Você está com líquido zero pelo que tá informando aqui no exame. Falei, e o que isso quer dizer? Falei, isso quer dizer que muito difícil o neném vai sobreviver, porque você está com 19 semanas. Então, eu não posso induzir o parto, porque se eu induzir o parto, ele não vai sobreviver. E se ele ficar aí, ele vai morrer, porque uma criança não sobrevive sem líquido. Ele está com 19 semanas e o que ele precisa é do líquido para sobreviver. Então, o que eu te falo? Vai para casa, espera o coração dele parar de bater, e aí você volta que a gente induz o parto. Gente, aquilo ali para mim foi um choque. Foi um choque. Pra mim hoje é normal contar, né? Porque às vezes eu me emociono um pouco, mas eu tô tranquila hoje. Pra mim hoje é tranquilo contar, porque a gente viveu a história e tá tudo ok, né? Depois a gente vai contando aos poucos. Mas no momento que ela contou isso pra mim, foi muito forte. Foi muito forte. A Júlia tava junto, ela ouviu. E aí a gente saiu ali fora e ela falou pra gente: fica aqui nessa sala um pouco, porque nós estávamos desesperados. E essa minha amiga, muito amiga minha, muito amiga. Nossa, é uma irmã. Que soube do segredo, né, do chá. Eu liguei pra ela na hora que eu estava lá. Enquanto eu liguei pra ela, meu esposo ligou pro meu médico. Na verdade, eu liguei pro meu médico primeiro, informei o que aconteceu. E ele falou assim: tipo, não tem reação, né? Porque não sei o que ele pensou também, mas ele falou assim: não, vai pra outra maternidade. Ele me informou a maternidade, vai pra maternidade de Curitiba que lá vamos ver o que vamos fazer. Tá ok. Nisso eu liguei pra minha amiga. Falei, amiga, o negócio é o seguinte, aconteceu isso, isso, isso. Eu tô com a Júlia aqui, você consegue vir buscar a Júlia pra mim, fazendo favor? Gente, não deu 15 minutos, não sei se é pra mim, porque o tempo não passava, mas ela tava lá. E a gente saiu lá fora, e aí eu entreguei a Júlia pra ela, e fomos pra maternidade, né? Então a gente tinha que ir pra maternidade de Curitiba. Então entregamos a Júlia pra ela, recebemos um abraço que jamais vamos esquecer. Era o que a gente precisava naquele momento, daquele abraço. Aquele abraço único, aquele abraço
que não tinha uma palavra, mas todas as palavras estavam no abraço. Tudo que a gente precisava, todo o conforto estava naquele abraço. E fomos para a maternidade de Curitiba. Chegando lá na maternidade de Curitiba, não tinha ninguém, né? Eu passei na recepção e já fui atendida pelo médico. Não levou 5 minutos para me atender. Não lembro o nome do médico que me atendeu, como também não lembro o nome dessa médica que me atendeu. Meu esposo sabe o nome de todos. E passamos por ele. E ele com todo o cuidado, todo o carinho. E eu não quis falar pra ele que eu já tinha ido em outra maternidade, sabe? Sei lá, não sei o porquê, eu não quis falar. Falei só o que tinha acontecido. Falei que eu estava em casa e que na hora de eu fazer o xixi saiu muito líquido. E aí ele pegou e começou a fazer o ultrassom em mim. E ele não conseguia ver nada. O que acontece, gente? Quando você tem líquido, o saco gestacional ele fica preto, né? Então ele fica preto e o neném fica branco, né? Quando a gente faz um ultrassom, quem é pai, quem é mãe, quem já viu, no YouTube tem. Então, o líquido é preto e o neném fica branco. O que acontece quando não tem líquido? Fica tudo branco. Você não consegue ver nada, você não consegue ver onde tá o neném, onde tá nada, porque não tem líquido. Então ele começou a procurar, e ele não achava, porque tava tudo branco. E ele, coitado, eu me lembro como se fosse hoje, aquele médico limpando o aparelho na roupa, assim, ele limpava. Falava, nossa, acho que esse aparelho tá com defeito, que eu não tô conseguindo ver. Eu escutava o batimento cardíaco, tava muito acelerado, tava mais de 180 batimento por minuto. E ele falava, aí ele pegou e falou assim, ó, nós vamos fazer assim, nós vamos te internar, vamos fazer vários exames, vamos fazer exame de sangue e a gente vai ver o que vai acontecer. Era o que eu queria, na verdade. Era o que eu queria, que alguém me acolhesse, sabe? E que não me mandasse para casa. Com o coração parar de bater. Não, não era isso que eu queria. Né? Se fosse para parar de bater, que parasse no hospital, né? Eu queria um acolhimento, eu queria que alguém me falasse, não, vem aqui, eu te acolho, eu te abraço e vamos ficar juntos, sabe? Era isso que eu queria. E então eu fiquei ali, né? Aí fiz alguns exames de sangue no dia. E aí eu precisava de um ultrassom para ver o que tinha acontecido realmente. Apesar de eu já saber que estava sem líquido, né? Eu precisava de um ultrassom. E naquele dia não tinha horário para ultrassom ali na maternidade. A maternidade ali, eles têm de emergência para o hospital, mas eles atendem também para fora, sabe? Então, muitos horários marcados e não conseguia me atender naquele dia. O que eu fiz? Marquei em outro lugar, fora do hospital, pedi para o meu médico me liberar, né? Gente, eu não podia andar de carro, não podia fazer nenhum movimento, porque a gente não sabia o certo que tinha acontecido. Eu sabia que estava sem líquido, mas o que? O porquê? O que aconteceu? Eu não sabia. Então, meu médico falou, né? Você vai, mas vai com calma, vai devagar, sem pressa, para que não aconteça nada de mais grave. Tá bom. Fomos num lugar que eu nunca tinha ido. Na verdade, eu fui ligando, e aonde eu consegui, eu marquei. Mas era um lugar que tinha bastante referência em Curitiba. Fui. Cheguei lá, uma médica que me atendeu. Também foi atendida muito rápido, até porque eu tava com soro, ela viu que eu tava com pulseirinha de hospital e tal. Então foi atendida muito rápido. Cheguei lá, a médica que me atendeu começou a fazer ultrassom. E de cara ela já viu que tava sem líquido. E ela perguntou, e eu fui conversando, fui explicando pra ela. Ela falou, então a sua bolsa rompeu mesmo, você tá com líquido zero. Eu falei, o que isso quer dizer, doutora? Falou, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. E aí ela começou a ver os quadrantes, que ela falou que é quatro lados que vê se tem líquido, se não tem, como o neném tá, como o neném não tá, tal. Começou a ver tudo, e viu. A gente ficou mais de 40 minutos ali, ela vendo tudo, ela viu cada detalhe. E ela pegou e falou assim, olha, olhando aqui, o neném tá bem, tá tudo bem, né, perfeitamente. Só que o batimento dele tá muito acelerado, né? Então, o que vamos ter que fazer? Faz assim, aguarda um pouquinho ali fora que eu já falo com você. E ela não me falou mais nada. E a gente foi lá pra fora, aguardou, esperamos mais uns 10 minutos. Ela falou: vocês podem entrar aqui de novo? Eu preciso ver tirar uma dúvida. E ela pegou, a gente entrou lá, ela voltou a fazer o exame, tudo. E aí ela falou: exatamente. O líquido não tem, e eu não consigo ver por onde que o líquido saiu, não consigo enxergar. E o neném tava sentado, né? O Joaquim ficou sentado. Então, falei para ela, doutora, mas eu quero que você me explique. O que vai acontecer daqui em diante? Ela falou, não sabemos. Ninguém pode te falar.
É a ciência, né? O certo não é certo. Eu falei assim, tá, mas e o líquido? Ele pode sobreviver sem líquido? Ela falou, pode sobreviver sem líquido. Gente, é o que eu queria ouvir. Era a única coisa que eu queria ouvir. Se tinha alguma chance do meu filho sobreviver. Ela falou assim, até 28 semanas, a criança não precisa do líquido para sobreviver. Gente, eu também não sei o nome dessa médica, mas ela foi um anjo na minha vida. Ela falou, até 28 semanas eles não precisam. Por quê? Porque o líquido é onde começa a trabalhar o pulmão da criança. E o pulmão da criança começa a trabalhar a partir de 28 semanas. Ou foi 24, não lembro certinho, mas é alguma coisa assim. Então, ele consegue sobreviver sim. Porém, você vai ter que estar tentando fazer com que esse líquido volte, né? Então, tá. Beleza, voltei pro hospital, cheguei lá no hospital, demorou 1h30 mais ou menos, o meu médico apareceu, foi lá, e aí eu mostrei pra ele a ecografia, e aí a gente ficou todo mundo assustado, né? Eu tava muito assustado, mas ele nunca demonstrou nada. Ele poderia ter falado pra mim, vai pra casa e aguarda em casa. Não, ele falou, você vai ficar aqui, nós vamos ficar te acompanhando, e vamos acompanhando dia após dia. Né? E eu não queria ficar. Eu não queria por causa da minha filha, né? Ela tinha apenas 4 anos e eu não queria ficar. E aí foi na hora que eu olhei pro meu esposo, eu falei, mas eu não quero ficar aqui, né? Eu quero ficar com a minha filha. Aí o meu médico olhou pro meu marido, um olhou pro outro, e aí o meu marido falou, não, aqui você vai ficar. Aqui é mais seguro, aqui você não vai ficar se forçando, se estressando, porque em casa, querendo ou não, o que você fala que é repouso absoluto, você levanta, né? Pra ir pegar um copo d'água, você levanta pra alguma coisa. No hospital não, né? Tem tudo na mão. Então, não, vai ficar aqui. E fiquei internada, gente. E começou no dia 3 de maio a saga. E aí eu vou contando mais pra vocês aos poucos, tá bom? Então, ficamos aqui até o momento em que eu fiquei internada. Beleza? Até mais.